Boa noite, irmãos. Quero também dar boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Quero agradecer desde já a audiência. E nós temos um culto para fazermos ao nosso Deus, para prestarmos ao nosso Deus. Nós convidamos os nossos pais para estarem aqui. E é sempre bom lembrar, nós não estamos fazendo um culto para os pais. Os nossos pais são muito legais, mas eles não merecem culto. Merecem honra e outras coisas. Nós estamos fazendo um culto a Deus, agradecendo a Ele pela vida dos nossos pais. Ok? Estamos louvando ao Senhor de uma forma especial também, porque Ele nos deu paz. Eu tenho 4 avisos rápidos que eu gostaria de fazer para os irmãos. Gostaria que os irmãos estivessem atentos para que a gente investisse o mínimo de tempo possível neles. Primeiro, vai ter uma reunião, um treinamento do cultinho no sábado, de 9 a meio-dia. O pessoal que está envolvido aí no culto infantil vão receber um treinamento. Olha que legal. Nós queremos melhorar a qualidade do ensino para as nossas crianças, a qualidade do culto infantil, que é o culto prestado pelas crianças no domingo, e eles vão ter um treinamento. Sábado, 9 da manhã até o meio-dia, tá bom? Na sexta-feira à noite, reunião do conselho, pessoal, aqui na igreja. Sexta-feira, 19 horas, reunião do conselho aqui na igreja. Ontem nós estivemos lá em Lindóia, participando da Feira das Nações. Quem participou lá, fique de pé, rapidinho. Quem esteve lá, olha que beleza, que benção. Obrigado, irmãos, podem sentar. Primeiro eu gostaria de dizer que, para mim, como pastor, como líder da igreja, quando um outro pastor chega e fala: pastor Charles, vocês poderiam nos dar um apoio? Lembra que nós falamos que nós queremos apoiar outras igrejas, nós queremos ajudar. Para mim, quando eu vejo esse povo todo indo lá, participando, gente, isso enche o meu coração de alegria, cara. Que eu fico vendo, poxa, isso é cristianismo. E quando eu sei que o povo da nossa igreja me apoia nesse desejo, isso me traz muita alegria também, porque, gente, se a gente continuar assim, a gente está indo no caminho certo, a gente tem que fazer mais isso. E eu me sinto assim, com aquele santo orgulho, poxa, é muito bom servir esse povo, olha o povo trabalhando, a moral que dá para a gente, né? E a gente quer continuar servindo os nossos irmãos. Então, ver que a nossa oração, o nosso pedido e a nossa convocação tem tido eco, isso é uma coisa muito boa. E me traz muita alegria, pessoal. Essa palavra que eu usei, orgulho, eu não sei qual que a gente poderia usar melhor. Que seria... Isso me dá o quê? Porque orgulho tem uma conotação negativa, né? Me traz uma satisfação, né? A gente se sente assim, puxa, vibrando. Eu me sinto assim, como líder, eu me sinto assim, muito feliz. Eu procuro uma palavra melhor, porque quando a gente fala de orgulho parece ser uma coisa meio negativa, mas esse é o meu sentimento. Essa alegria por ver meu povo trabalhando, meu povo ouvindo, aceitando as convocações, e que a gente possa continuar trabalhando assim, amém? Pessoal, eu queria fazer um aviso muito importante para os irmãos, que é sobre o trabalho lá na Colina dos Ipês. Nós temos um ponto de pregação lá na colina. Nós temos recebido bastante ajuda de alguns irmãos e uma ajuda muito consistente dos nossos adolescentes. Tem sido muito legal a presença dos nossos adolescentes lá participando daquele trabalho. Nós direcionados pelo nosso líder, o líder do nosso ponto de pregação é o Derivaldo. E o que nós vamos fazer? Enquanto estiver acontecendo o programa e o estudo bíblico que ocorre toda quinta-feira, nós vamos ter equipes saindo para evangelizar. Eu gostaria, por enquanto nós só temos uma equipe saindo para evangelizar ali no bairro. Eu gostaria que nós tivéssemos mais equipes.
tá? Uma equipe vai estar saindo com o Derivaldo, mas a gente precisaria ter mais, tá? A ideia é ir lá, passar por algumas casas, visitar algumas pessoas, falar do Evangelho, encontrar o pessoal na rua, convidar para o programa, tá certo? Então eu gostaria de conclamar a igreja. Quinta-feira, irmãos, aquela equipe que já participou, se você nunca participou, vamos intensificar nosso trabalho lá na colina. Você que gosta de evangelizar, ou você que gostaria de aprender a fazer isso, quinta-feira, a partir de que horas que você vai sair lá? Tu vai sair a partir das 7h30? Isso, só que chega um pouco antes, para você pegar material, para você já receber alguma direção, mas toda quinta-feira nós temos trabalho lá. Nós temos tido a frequência constante de alguns moradores do bairro. Só por isso já seria alegria total para a gente, não é verdade? Se fosse uma alma para Jesus, já teria valido a pena, amém? Mas 4 irmãos, e às vezes mais gente tem ido e tem frequentado ali o trabalho de quinta-feira. Então, irmão, a gente tem que continuar pegando porque está dando certo. O que nós precisamos? Investir mais, atacar mais, sair mais ali das 4 paredes, ir até as pessoas, falar do amor de Jesus para elas, falar da graça de Deus, que Cristo pode mudar a vida delas, Cristo pode resolver o problema delas. Tem muita gente carente ali, precisando de atenção, precisando de um ouvido, e a nossa função, nossa missão é fazer esse trabalho. Tá bom, meu povo? Então, aqui só para eu ter uma ideia, quem aqui vai querer ajudar nesse trabalho de quinta-feira, levanta a mão, só para eu ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obrigado. Então, pessoal, se de repente, ora por isso, de repente você tem ali aquele espacinho na sua agenda. Eu compartilhei com os irmãos desde o início, esse trabalho, eu não vou poder estar na frente, graças a Deus, nós temos irmãos que pegaram isso como ministério, estão ali auxiliando o trabalho do Derivaldo. O Derivaldo é o líder ali. Quinta-feira à noite é o único dia que sobrou para eu fazer visita. Então eu não posso estar lá toda quinta-feira. Mas é legal, quando passa algumas semanas, eu volto lá, está um trabalho lá acontecendo, as pessoas sendo alimentadas. O Sérgio, cadê o Sérgio? Tá ajudando lá com a parte dos estudos também, né? Então, isso também vai dar liberdade para o Derivado estar um pouco mais estratégico, podendo fazer visita, e a gente mantém a qualidade do ensino ali com o Sérgio. Pessoal, tem trabalho para a gente. Eu gostaria de orar por esse ministério, por esse desafio que nós temos. Alguém gostaria de orar por esse trabalho lá na colina? Vem, Márcia, então, vamos orar. Fique de pé rapidinho, pessoal, vamos orar por isso. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de poder te servir, ó Deus, num país que temos liberdade para isso. Obrigada, Senhor, por esse trabalho na colina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite os teus servos, ó Deus, e que eles sejam fiéis, ó Deus, porque é isso que importa, Deus. Seja uma alma, seja nenhuma, mas que realmente a gente possa te honrar, sendo fiel a Ti, ó Deus, fazendo o trabalho que o Senhor nos chamou a fazer, que o Senhor nos deu como privilégio também de participar da Tua obra aqui na terra, Deus. Eu peço que o Senhor capacite a equipe, eu peço pela vida do Derivaldo, sabedoria, pela vida do Sérgio também, ó Deus, sabedoria, ó Deus, direção para esses homens do Senhor, ó Pai, e para cada um dos Teus filhos ali, Senhor, que eles sejam usados estrategicamente, ó Deus, porque o Senhor tem servos ali, ó Deus, filhos do Senhor que ainda não foram alcançados naquele bairro, Senhor. Usa, Pai, a vida de cada um ali, usa a Tua igreja, Senhor, dê sabedoria, estratégia, dê direção, ó Deus, sensibilidade para saber como lidar com cada situação, e é isso que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito que nos capacita a fazer tudo conforme a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, continua conosco, Pai, e é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Queria chamar aqui na frente o nosso seminarista Natanael. Ele voltou ele não estava de férias, só para lembrar, ele estava trabalhando,
lá com a sua igreja, lá em Campo Grande, tive a oportunidade de encontrá-lo. Ele estava na igreja, importante isso, né? Estava na igreja no domingo, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse mês aí, o que você trabalhou, o que você fez. Boa noite, igreja. Bom, antes de tudo, um prazer enorme revê-los. Foi esse mês aí de volta ao meu contexto, né? Mas Deus me deu um novo contexto aqui também, né? E para mim é uma alegria enorme estar com os irmãos. Foi um tempo muito bom poder não simplesmente servir ao Senhor na igreja que me apoia, diretamente ali no seminário, mas também rever minha família, minha noiva, e poder até mesmo organizar algumas coisas ali do casamento, né? O que deu no tempo curto. No contexto da igreja, especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais de perto com os adolescentes, que era um grupo que na igreja não trabalhava tanto porque eu lidava mais com jovens. E o estágio acabou se tornando bastante generalista, né? Eu lidei na parte de pregação, ensino, visitação e também aconselhamento nas dinâmicas de ministério que a igreja tem, né? Então, basicamente, eu acompanhei os ministros auxiliares da igreja naquilo que eles já estavam desenvolvendo, né? Então, na parte da ação social, na parte de evangelismo e missões, juventude, né, que de um modo geral foi um período delicado para mim, porque o nosso pastor de jovens lá é não simplesmente meu pastor, mas também um grande amigo, e agora se despediu da nossa igreja para iniciar o seu curso na Junta de Missões Mundiais para ir para o campo missionário, né, ali na Ásia. O campo está a se definir ainda. Então a gente fica com o coração um pouco apertado de saber, de certa forma, aquela turminha vai estar um pouquinho mais solta agora, né, mas a gente crê que o Senhor também vai cuidar deles ali, né. Então, basicamente, o estágio se desenvolveu nesse contexto, de modo a, naquilo que a igreja está fazendo, nos braços que ela está se desenvolvendo, poder ganhar um pouco de espaço ali e atuar naquilo que o Senhor permitiu. Fiquei muito feliz, irmãos. Comentei com o pastor Charles que eu faço parte daquela igreja há 7 anos, já tinha servido em muitas áreas naquela igreja, e agora você poder se dedicar com um pouco mais de tempo, poder se dedicar talvez num período mais integral, né? Porque uma coisa é você servir trabalhando, fazendo faculdade, outra coisa é você se dispor à igreja, dizer, estou aqui e vamos trabalhar, né? E vi coisas e fiz coisas que eu nem mesmo sabia que a igreja teria potencial de fazer e teria potencial de realizar, e estava acontecendo e eu sequer conseguia ver, né? Então, foi também uma abertura de visão, uma abertura de espaço de trabalho, né? Agradeço aos irmãos que oraram por esse período, espero que Deus nos abençoe também nessa nova fase. Amém? Obrigado, irmão. Pessoal, nós temos um privilégio especial hoje, que nós temos uma visitante muito ilustre que veio pela primeira vez, e ela está trazendo seu papai pela primeira vez. Vou pedir para o Marco, para a Priscila trazer a Valentina vai trazer o Marco e a Priscila. Eu vou pedir para que os outros familiares possam vir aqui na frente. Nós vamos apresentá-la ao Senhor nessa noite. Ela que é um milagre, né? É um milagre de Deus. Aí, embrulhando ela, bem embrulhadinha. O papai não está nem bobo, nem a mamãe. Vem aqui, pessoal, vem aqui. Fica aqui do meu lado aqui, pessoal. Que alegria, né? Deus tem abençoado a família. Há muito tempo a gente já tem orado, né, para que Deus pudesse estar concedendo filhos ao casal. Deus abençoou e provou. Eu quero que essa menina venha para essa família, né? Foi desejo, vontade de Deus que se concretizou, né? Eu queria que nós lêssemos aquela porção que está lá em Números. Essa é a palavra que nós vamos deixar para Valentina, né? E para a família. Nós dizemos, nós declaramos, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou pedir para que o Marco faça uma oração. O papai da Valentina vai ser o primeiro a orar por ela.
nessa igreja. Vamos orar? Vem aqui então. Vamos ficar de pé, pessoal. Senhor Deus e amado Pai, como o Senhor é bom, Senhor Deus, como o Senhor é presente em nossas vidas, como é bom viver debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Sabemos, ó meu Deus, que nós não temos mérito nenhum, mas aprove ao Senhor, meu Deus, poder desfrutar da Tua graça e da Tua misericórdia, que se resume no Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. E amor maior, Senhor Deus, está aqui representado pelo milagre, Pai. A Valentina, Senhor Deus. Eu e a Priscila, Senhor Deus, te adoramos, te agradecemos, Pai. E por mais que nós façamos a Ti, Senhor Deus, jamais poderemos retribuir aquilo, Senhor Deus, que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. Sabemos, ó meu Deus, de todas as dificuldades, ó Pai Santo, que enfrentamos, que passamos, mas aprove, Senhor Deus, o Senhor estará à nossa frente, nos abençoando, Pai. Senhor Deus, poucas são as palavras, Senhor, para te agradecer nesse momento, Senhor Deus, por maior presente que o Senhor nos desse, Pai. Pedimos a Ti, Senhor Deus, agora sabedoria. Senhor Deus, nos dê sabedoria para poder guiar a nossa filha, Senhor Deus. O Teu tesouro, a Tua herança, Senhor Deus, que ela possa, Senhor Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus. Ela possa ser um instrumento na Tua obra, ó Senhor Deus. E é isso que nós lhe pedimos, Pai. Sabedoria e condições, ó meu Deus, com fundamento nas Tuas Escrituras, ó Senhor Deus, para poder conduzir a nossa criança, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Amém. Te damos graças, Senhor Deus, por esse presente que o Senhor nos concedesse. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém, Amém. Senhor. Permaneçam de pé. Capricharam, hein? Eu preciso perguntar aos papais, antes de fazer essa oração, se vocês se comprometem a fazer com que a Valentina ande nos caminhos de Deus, se vocês se comprometem a ensiná-la pelo exemplo, ensiná-la pelas palavras, pelas ações de vocês, motivando ela a estar na igreja, a participar da igreja. Vocês se comprometem a isso? Sim. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja engrandecido o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Porque, ó Deus, aqui nos nossos braços, ó Pai, se encontra o milagre do Senhor. Se encontra a herança que Tu concedeste aos Teus servos. Ó Deus, agora, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Valentina nas Tuas poderosas mãos, Senhor. Pedindo que o Senhor cuide dela. Pedindo a Deus que ela seja, no tempo mais rápido possível, encontrada pela Tua graça e venha se converter ao Senhor. Que ela seja uma serva fiel do Senhor e que o Senhor a direcione nos caminhos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem demonstrado a Tua graça nessa família. Te louvamos, ó Deus, pela forma maravilhosa, milagrosa com que a Valentina veio ao mundo. E sabemos, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito para a vida dela, que ela cumpra esse propósito para a glória do Teu nome. Ajuda o Marcos, Senhor, como pai, para que ele seja um exemplo, para que ele seja um líder sábio, para que ele seja realmente um pai amoroso e cuidadoso. E também, Senhor, a Priscila, que ela seja uma esposa submissa, uma mulher do Senhor, de oração, uma esposa conselheira, sábia, sempre verdadeira. Ajuda, Senhor, eles a criar esta criança nos Teus caminhos e que essa criança venha também glorificar o Teu nome. Senhor, nós consagramos ela ao Senhor, pedindo a Tua bênção, que o Senhor proteja ela, que o Senhor faça ela prosperar, Senhor, naquilo que o Senhor tem designado ela fazer. Muito obrigado e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Parabéns, viu? Deus abençoe. Não é para ficar com
Aproveita e dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado aí, cumprimente aí a pessoa que está do seu lado. Dê uma boa noite para ele. Eu vou pedir. Pode vir, mas o pessoal pode vir. A gente vai já nessa primeira música recolher o papel Tá do bom. álbum. Aí o senhor quer só falar de novo? Fala. Ver se alguém não... O senhor sabe se sobrou aquele papel? Ih, não sei. O Lira que ficou com ele, né? Que bom, irmãos. Pessoal, nós queremos louvar ao Senhor e eu gostaria que nós tivéssemos agora um tempo de oração, assim, em pé mesmo, como nós estamos. Porque eu gostaria que nós orássemos pela construção do nosso templo. Não sei se vocês têm ido lá, têm acompanhado, têm visto. A gente está ficando lindo. Mas é bom lembrar, e eu gostaria de chamar a tua atenção para isso. A responsabilidade da construção daquele templo é daqueles que são alimentados nesse local. É minha responsabilidade e sua. Então se faz necessário que todos nós juntos possamos estar programados, investindo na construção daquele templo. É por o Senhor que nós estamos fazendo. E nós estamos dando limpo. Não estamos dizendo que aquilo ali vai ser... que é só lá que Deus vai ouvir. Mas nós precisamos de estrutura para a gente continuar ensinando a palavra de Deus. Os irmãos têm vindo na escola dominical, têm percebido que aqui já não suporta mais. Se o irmão olhar lá para trás, tem gente em pé, porque não tem mais espaço para pôr cadeira. Graças a Deus. Amém? Então nós já temos... convocados os irmãos a estarem orando e pensando. E agora na primeira música, logo depois dessa que o irmão está tocando, depois desse momento de oração, nós vamos entregar nosso alvo, da nossa oferta que nós vamos entregar até o fim do ano. Eu gostaria então de 2 irmãos, se teu desejo, vem aqui na frente orar. Quem gostaria? Pela construção. 2 irmãos, vem Ana Cláudia, quem mais? Cacá, vem Cacá, pode vir, Leandro, pode vir. Vamos orar por isso. Enquanto a música toca, vamos orar pela nossa construção. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor nos dá a liberdade de culto, ó Deus, e pedimos agora que o Senhor nos dê a sabedoria e também a ousadia, Pai, para investir na Tua obra. Deus, incomoda cada coração aqui, ó Deus, que possamos administrar bem os recursos que o Senhor nos dá e que possamos também, ó Pai, investir nessa construção para que o Teu reino aqui em Serra Negra seja ampliado, ó Deus, para que o Teu nome seja conhecido em todos os cantos dessa cidade, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor. Neste momento eu quero pedir ao Senhor pela construção, ó Deus, que o Senhor possa estar mobilizando, Senhor Deus, o teu povo, falando, Senhor Deus, ao coração, ó Deus, que cada um de nós, Senhor Deus, possamos participar dessa obra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos participarmos, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, cada um de nós como família, Senhor Deus, estarmos colocando a nossa oferta, Senhor Deus, como família e estar contribuindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria que o Senhor tem nos dado, Senhor, e que ali, Senhor Deus, venha ser um lugar, Senhor Deus, onde a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser pregada, Senhor, onde vidas, Senhor, possam ser salvas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor, e que cada um de nós, Senhor Deus, possamos participar, Senhor Deus, financeiramente, Senhor Deus, dessa obra. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Senhor, aqui na Tua presença, Deus, eu quero Te louvar, Senhor, por esse momento. Também, Deus, quero Te pedir, Deus, por cada vida que está aqui, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Senhor, a nossas vidas, Deus. Que nós possamos, Deus, estar, Deus, engajados, Deus, juntos, Deus,
para investir, Senhor, na tua obra, Deus, que essa construção, Deus, venha ser uma construção para glorificar o teu nome. Também, Deus, eu te peço, meu Deus, pelos aqueles que estão desempregados, que são possam, Deus, estar abrindo porta de emprego para eles, Deus. Aqueles, meu Deus, que têm, Senhor, os seus negócios, Deus, os seus comércios, são possam estar abençoando e que também, meu Deus, possamos, Deus, estar investindo, Deus, com amor, Senhor, na tua obra, Deus. Esteja abençoando, Senhor, essa igreja, Deus. Esteja, Senhor, dando força para o teu povo, Deus. Esteja, Senhor, realmente incomodando, Senhor, os nossos corações, que nós possamos, Deus, estar investindo, Deus, para essa obra e que essa obra, Deus, venha a ser concluída para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome do teu filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Joia. O pessoal me falou o seguinte, que esse papelzinho aqui acabou. Mas se você quiser preencher isso no envelope de dízimo, tem uma parte lá para construção, você pode preencher. Nós vamos então cantar uma música, vamos louvar o Senhor. E nesse momento você pode entregar a sua parte. Essa vai ficar com você e a parte da igreja você entrega agora. Tá bom? Vamos lá? Obrigado, pastor. Irmãos, nós queremos adorar o Senhor, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é digno. Eu gostaria de convidar você, com alegria, a fazer isso. Coloque o seu papel aqui, do alvo da sua família, nesse cestinho. E enquanto isso, continue também adorando e louvando o Senhor. E nós vamos começar cantando, dizendo: aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. O amor dele nos impulsiona a cantar para ele. Amém? Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia! 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 Teu amor me faz cantar. Me faz cantar. Me faz cantar. Amém. Pedir para que os tesoureiros peguem aqui, a gente vai somando e vendo qual é o alvo da igreja. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo alvo que foi levantado. Pedir que Deus use as nossas vidas, né? De fato, que a gente cumpra esse voto que a gente está fazendo aqui no papel. Que até o fim do ano a gente consiga ofertar e até ultrapassar esse alvo que pela fé a gente está colocando aqui, não é? Pedir para que Lucas ore, por favor, para nós. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de contribuirmos para a Tua obra, Pai. Sabemos, Pai, que a construção do nosso novo templo, Pai, não é para a glória de nenhum de nós, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que é para a Sua glória, Senhor Deus, para o crescimento do Teu reino aqui na terra, Pai. Então, muito obrigado, porque o Senhor nos dá condições de contribuir para a Tua obra, Senhor Deus, e que todo esse dinheiro, Senhor Deus, que foi levantado aqui agora, Pai,
seja usado da melhor forma possível, Senhor Deus, porque nós sabemos que foi o Senhor quem levantou este valor, Senhor Deus, o Senhor quem pôs no coração de cada um que contribuiu aqui, Senhor. Então que seja usado para a construção do Teu reino aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção que nos lembra o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é para adorar o nosso Deus. Nós vamos começar também dizendo: Senhor, viemos aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Se você trouxe hoje o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar neste momento aqui no gasofilácio, enquanto nós cantamos esta canção. Vamos adorar o nosso Deus? Já é para cantar? Desculpa, perdão, eu errei, irmãos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente. Mas peraí, tá horrível. Eles esqueceram, eu vou jogar limpo. Nós combinamos uma coisa, alguém ali esqueceu. Não, porque eu me entreguei primeiro, mas eu vi que não fui eu. Então vamos fazer o certo. Agora a gente vai começar do jeito que a gente ensaiou. Tá bom? Fechou? Vamos lá, todo mundo? Dá o tom então. Isso. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas. Vamos cantar. Pode parar. Não, gente, a gente precisa fazer o melhor para Deus. Estamos perdidos. Vamos cantar a capela, a música toda. Pode parar, vamos cantar só as vozes. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Glória a Deus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Não saberei? Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nós precisamos errar mais vezes, que a gente obriga o povo a cantar mais bonito. Ficou muito bonito, viu, irmãos? Vamos cantar mais uma canção? E a próxima canção, ela nos lembra isso, que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, do que nos rendermos a Ele, do que colocarmos todas as nossas ânsias, as nossas necessidades, todos os nossos problemas, mas também todas as nossas vitórias, conquistas, lembrar que é Deus que nos deu. A presença dEle na nossa vida é o que de melhor pode existir. Se você concorda com isso, quero que você cante essa música dizendo: Senhor, o Senhor é melhor do que o ouro, do que qualquer bem, até mesmo do que minha família. O Senhor é melhor e maior do que tudo isso. E obrigado, porque mesmo assim o Senhor ainda me dá minha família, meus amigos, minha vida. Vamos cantar? Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Humilhe-se na presença de Deus, diga pra Ele: o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor.
Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. o que eu sou, O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. o que eu sou, O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor, nós te agradecemos porque no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos, porque encontramos o verdadeiro Deus do universo, Criador, Todo-Poderoso, que nos ama apesar de nós e que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossa causa, pelos nossos pecados. Nós realmente não temos nada para oferecer ao Senhor, mas o teu amor não pede nada de perfeição de nós, porque o Senhor sabe que somos falhos. O Senhor nos ama porque o Senhor é amor, e nós te agradecemos por isso, e pedimos que o Senhor continue transformando as nossas vidas, para que possamos pelo menos viver para a glória do teu nome, viver de modo digno da tua presença em nossas vidas, que possamos na hora de crise, dificuldades, de fato fazer o que cantamos aqui, render, Senhor, as nossas tristezas aos teus pés, e quando tudo estiver bem também, que possamos, Senhor, nos humilhar na tua presença e lembrar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, onde o Senhor vive. É o Senhor quem nos dá, e nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor continue nos transformando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, antes da gente entrar na última canção, o valor do alvo que a igreja levantou para a construção até o final do ano é de R$31.800, 32 mil reais, tá bom, irmãos? 32 mil reais. Tá, então vamos orar para que Deus nos abençoe, para que a gente consiga cumprir cada um o voto que foi feito, e aí a gente vai estar de fato participando da construção do prédio que nós vamos usar para benefício do reino de Deus, mas também nosso. Então vamos nos esforçar para cumprir esse voto e ultrapassá-lo, amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me,
mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Peça isso para Deus. Senhor, muda quem eu sou. Me faz uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Transforma-me, enche-me e Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta
sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor receba a oração do povo, que sinceramente pede ao Senhor que transforme nossas vidas, cada um de nós, que em sintonia e em sinceridade com o Senhor, pede para que o Senhor transforme as nossas vidas. Faz isso, Pai, por favor. E sabemos que essa é uma oração que te agrada, se feita com sinceridade. Transforma-nos, para que o Senhor possa nos usar. E principalmente, ajuda-nos a estarmos dispostos quando o Senhor nos chamar para servi-lo. Porque sabemos que o Senhor quer que a gente sirva ao Senhor. Então ajuda-nos, Pai, a não ficarmos passivos, mas a sermos ativos, Senhor, e trabalhar com garra para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, como servos e sacerdotes do Senhor que somos aqui, porque o Senhor nos salvou. Chamar as crianças até 8 anos, que elas venham aqui para frente, elas vão para o seu culto. Aí.
crianças até 8 anos. Irmãos, nós temos estudado a questão da faixa etária para participação do cultinho. Temos estudado aí, talvez, expandir um pouco a faixa etária até os 10. Então, temos orado, pesquisado. Essa reunião também no sábado vai nos ajudar a direcionar isso. Só criança bonita aqui, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Senhor, que elas possam entender o Teu Evangelho e serem servas fiéis do Senhor. Que o Senhor ajude, Senhor, agora nesse tempo de culto, e que elas possam aprender mais da Tua Palavra. Abençoa a equipe, ó Deus, fortalece, dá sabedoria aos Teus servos, e que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus que oramos, amém. Ok, vamos seguir a tia Bia, malandramente passou por trás. Nosso culto doméstico que nós fazemos por semana, no sábado, nós estudamos aquela passagem onde as crianças queriam chegar até Jesus e os discípulos estavam pedindo. É interessante, a passagem diz que Jesus ficou bravo com os discípulos, né? E falou, não os impeçais, deixem vir a mim os pequeninos, né? É muito legal isso, nessa reação de Jesus. Jesus ficou bravo, se indignou. Como que vocês não deixam as crianças chegar? Pode vir aqui. Fala que Jesus pegou elas no braço, Jesus impôs a mão sobre a cabeça delas e orou por elas, e as abençoou. Eu fico imaginando, já pensou se fosse uma criança lá, Jesus pondo a mão na minha cabeça? Muito especial isso, né? Irmãos, quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 127 hoje, fazendo uma breve reflexão com os irmãos. Esse salmo, ele é um salmo muito conhecido e é muito usado, por exemplo, nas reuniões de casamento, as reuniões de casais, né? Principalmente pela primeira parte. Você consegue se concentrar, Adriano? Salmo 127, a primeira parte, que é o versículo 1 e 2, é uma parte importante para o ministério da família, para o trabalho da pessoa como família, para o papai, para a mamãe. Ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não for o construtor da casa, não adianta você querer construir nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o protetor da família, não adianta você se matar para querer toda hora ligar para o filho, filho, eu quero saber se você está bem. Dá 5 minutos, eu quero saber se você está bem. E aí, bateu com a cabeça, não bateu? E aí, está vivo ainda? Não adianta. Não adianta todo esse cuidado. Se o Senhor não guardar as nossas famílias, os nossos filhos, a gente não vai conseguir, não é verdade? Já aconteceu, não sei se o Marcos já fez isso, já foi lá de noite para ver se ela estava respirando? Já fez isso? Nossa, está muito quieto, não gritou, não chorou, olha assim de longe. Gente, eu já cheguei a botar a mão assim para ver se estava. Já fez? Cara, porque não estava balançando ali o lençol ali. Ai, Jesus amado, eu trabalho para fazer. Mas o trabalho é todo do Senhor, né? Ele que guarda, não é verdade? Se o Senhor não guardar, não adianta o nosso esforço. E é triste você ver tantos pais que abandonaram esse versículo e que estão tentando, estão achando, estão se enganando, achando que são eles que constroem o seu lar, achando que são eles que estão guardando as suas famílias, velando pelos seus filhos. Quando na realidade é que se eles não contarem com o trabalho do Senhor, isso tudo é vão. Isso tudo é vão. E ele diz, olha, inútil, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeastes. E aí ele vai dar o segredo. Deus dá essas coisas aos seus amados enquanto eles dormem. Não é quando eu estou trabalhando que Deus está me abençoando. É quando eu estou descansando é que Deus está me abençoando. Lindo isso, né? Importante para nós. Não podemos nos esquecer dessas verdades, irmãos. Mas não é essa ênfase que eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite. São verdades importantíssimas, não devemos nos esquecer. Mas eu gostaria de olhar para os 3 últimos versículos. São versículos também que nós usamos na apresentação de crianças também, quando a gente fala que os filhos são e os frutos do ventre é o seu... Ficou fraco demais. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Essa passagem é importante para nós refletirmos sobre esse dia. Não é só para o papai refletir, mas para a mamãe, para os filhos. E antes de nós fazermos alguns apontamentos nesses textos, nesses pequenos versículos, gostaria que nós orássemos novamente. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Senhor, queremos te louvar pelo grande privilégio que tu concede à raça humana, o privilégio de podermos recriar a tua obra, de podermos procriar a tua obra. O privilégio que o Senhor nos dá de, pelo amor entre 2 pessoas, gerar uma nova vida. Nós queremos te agradecer por esse privilégio. E que nessa noite especial, onde nós louvamos o Senhor pela vida dos papais, o Senhor possa instruir o teu povo pela tua palavra. Tem misericórdia de nós. Continua conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, esse salmo, ele era um salmo que as pessoas cantavam. Interessante, né? Naqueles períodos de peregrinação que havia durante o ano, onde todo bom judeu, pelo menos uma vez por ano, ele ia até Jerusalém. Bom, não tinha carro, não tinha avião, então o pessoal fazia andando mesmo. E as caravanas, quando normalmente, pessoal, dificilmente alguém ia fazer grandes viagens sozinho, era muito perigoso, era muito caro esse tipo de coisa. Então, normalmente, o que fazia? As pessoas de determinada cidade, todos os judeus daquela cidade, se reuniam, combinavam e iam juntos. Isso você pode lembrar quando o Senhor Jesus Cristo ficou no templo, você lembra? Quando ele fez que os pais de Jesus, José e Maria, acharam que estavam o quê? Junto com as crianças, junto com o pessoal da caravana. E é interessante que uma das músicas que era cantada nesse caminho era o Salmo 127. Interessante isso, né? Eles iam cantando pelo caminho. Olha, se o Senhor não edificar a casa, não adianta a gente edificar. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham aqueles que são os vigias. E é interessante porque isso tem a ver com o cara que deixou a sua cidade. Pô, tá minha casa lá, será que alguém vai invadir? Vou deixar lá um sentinela? Olha, se o Senhor não ficar de sentinela, cara, não adianta você deixar alguém lá. Interessante isso, essa questão didática, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou percorrendo ali grandes distâncias andando, eu me relembrava de algumas verdades do Senhor. E aqui, nesse contexto, eu fico imaginando alguns que estavam indo lá para o templo também, para fazer lá o bar mitzvah do seu filho, para poder fazer lá aquela apresentação da criança que ia renascer, que estava recém-nascida, talvez fazer a apresentação do filho que estava fazendo 12 anos, ou para fazer aquele primeiro sacrifício, se ele era o primogênito. É importante esse salmo também nesse contexto, onde eu estou lembrando, olha, eu estou levando aqui a minha família para o templo, e eu preciso fazer isso, porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre da minha esposa, o fruto do teu ventre, ele é um galardão, é um prêmio, é um presente. É interessante estar lembrando isso quando eu vou apresentar os meus filhos, ou vou lhe fazer o sacrifício pelo nascimento de algum, ou eu vou querer que algum já está fazendo 12 anos, vou introduzir ele na comunidade de Israel. Enquanto eu estou percorrendo isso, eu estou lembrando, olha, os filhos são um presente, uma herança
do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Esse texto ele é muito importante para nós. Porque a gente precisa lembrar que o filho não é meu. É um presente do Senhor. Cuidado, papai e mamãe. Você que acha que o filho é teu. O filho é meu e eu crio como eu quiser. Não, Senhor. Deus está te dando para você administrar um presente dele, uma herança que vem dele. Mas você precisa fazer isso da melhor forma possível, para a glória dele. Os filhos são a herança dele. E o que vem do teu ventre é um presente, é um galardão. É uma coroa que vem do Senhor. Precisamos tomar esse cuidado, pessoal. Não somos nós que escolhemos a forma de educar o nosso filho. A forma de educar o nosso filho está na palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar nessa educação. Por isso que a igreja precisa ter esses irmãos que vão nos ajudar a conduzir a educação dos nossos filhos se nós estivermos errando. Não é à toa que a maioria dos seminários vai ter lá uma matéria lá, criação de filhos, lar cristão. Por quê? Porque a administração do lar é algo que a gente precisa olhar para as Escrituras e pegar os princípios que vêm dela. Porque os filhos são herança do Senhor. Agora é interessante também que ele vai dizer que os filhos eles são comparados a flechas na mão do guerreiro. É interessante porque a arma utilizada na comparação é uma arma onde há um lançamento e há um apontamento. Isso muitos autores entendem. Aqui ele não está citando os filhos são como uma espada, porque se fosse espada só podia ter duas, né? Mas ele diz que os filhos são como flechas, que você pode apontar, que você pode dar direção e que num determinado momento você vai soltar, você vai lançar eles. E ele diz, bem-aventurado o homem que enche de filhos a sua aljava. Algumas pessoas vão falar que essa bolsa que carregava flechas, que era aljava, cabia pelo menos 5. Aí tu já vê que a gente está meio precisando correr atrás do prejuízo aí, né? 5 flechinhas lá dentro. Vai ver que alguns têm bastante filho por causa disso, né? Mas ele diz que os filhos, eles são como uma flecha na mão do guerreiro. É assim que são os filhos da mocidade. Essa é a ideia. Os filhos, eles são... É uma necessidade de eu, como pai, querer direcionar, apontar os meus filhos para uma direção boa, para a direção certa, para o alvo correto. Porque em determinado momento eu vou... Dizem que 3 coisas não voltam atrás. A pedra lançada, a flecha atirada e a palavra proferida, né? Lançou, meu brother, não volta mais. Nós temos então aqui mais uma responsabilidade importante. Primeiro, lembrar que o Senhor é o dono dos nossos filhos. Mas segundo, eu preciso apontar a vida dos meus filhos com muito carinho, com muito cuidado. Eu como pai, você como mãe, você tem o poder de apontar os seus filhos para a direção errada. E eu vejo que o Satanás, que odeia os nossos filhos, sabe por que ele odeia os nossos filhos? Porque os nossos filhos são imagem e semelhança de Deus. Porque os nossos filhos são presentes de Deus. Satanás odeia qualquer coisa que pareça com Deus. Satanás odeia qualquer presente que Deus te dê. Que ele puder fazer para você estragar esse presente, ele vai fazer. Ele quer que você aponte o seu filho para qualquer direção, menos para a direção que agrada ao Senhor. Para onde você tem apontado os seus filhos? Algum tempo eu tenho falado isso para a igreja. Olha, se o seu filho um dia chegar para você e falar assim, pai, mãe, se sua filha falar assim para você, mãe, eu tenho um desejo de ser missionária, mãe. Se seu filho falar assim para você, pai, eu tenho um desejo de ser missionário, pai. Quero trabalhar lá no meio dos índios, quero falar de Jesus para eles. Uma coisa, eu estava conversando ontem, nós ficamos até 11 da noite conversando, ouvindo lá sobre
sobre lá os povos lá de povos que são muçulmanos, né? Lá do Marrocos. E é interessante eles falarem que eles passavam assim por aquelas casinhas, né? Que são características, né? Daquele povo, e casas e casas e casas e casas e casas. E o missionário fala assim: sabe quando eles vão ouvir de Jesus? Nunca. Sabe por quê? É proibido no rádio falar de Jesus. Os programas de televisão, eles são monitorados para não se falar de Jesus. Não existe nada no jornal que você possa falar de Jesus. Nenhum meio de comunicação tem Jesus. Uma geração para outra não fala de Jesus. A comunidade não tem Jesus. Você não pode falar. Quando que aquele ser humano daquela geração vai ouvir falar de Jesus? De forma natural? Nunca. Aí um filho ouve uma história dessa, uma filha ouve um negócio desse e fala: pai, mãe, eu quero ir lá falar de Jesus para eles. Eu não sei como, mas eu quero aprender. Como é que faz? O que você vai falar para o seu filho? Ah, para de bobeira, moleque, vai estudar. Ficar com essas bobagens, ficar bom falando bobagem. Eu sei da história de um homem que uma vez um pastor pregou e falou assim: quem aqui quer dar a sua vida para Jesus? E aí um jovem lá atrás levantou: eu quero. E o pastor falou: senta, jovem. Sabe quem foi esse homem? Hudson Taylor, o maior missionário da China, da antiguidade. Porque ele seguiu firme aquele desejo que um adulto uma vez falou: senta, jovem, você não sabe o que você quer. Para onde você tem apontado o seu filho? Cuidado, pessoal, porque nós podemos entrar naquela rotina do mundo. Não, eu quero que meu filho seja um homem rico. Eu quero que minha filha seja uma advogada. Eu quero que ela seja uma médica. Eu quero que ela seja uma engenheira. Eu quero que meu filho seja um grande professor. Quer dizer, hoje em dia quase ninguém quer que o filho seja professor, né? Mas eu quero que meu filho seja... Né? Tomara que não seja professor. O pessoal tem medo disso. Mas você já viu que o desejo da maioria dos pais é que o filho seja rico, tenha dinheiro? Irmãos, essa prioridade não deveria constar da nossa lista. Ou se consta, deve estar lá embaixo. Sabe por quê? A nossa vida aqui, pessoal, é temporária. Quanto tempo nós vamos viver aqui? Daqui a pouco o Senhor Jesus Cristo arrebata a sua igreja. Daqui a pouco o reino dele é estabelecido na terra. Daqui a pouco a sua igreja vai subir. De que adianta você correr tanto atrás de dinheiro? Tu não vai levar nada. Devemos estudar sim. Devemos trabalhar sim, duro sim. Para a glória do nosso Deus, não para ficar rico. A Bíblia fala: não gasta a sua capacidade em querer ficar rico. Se Deus quiser te colocar em posições, assuma com dignidade, seja um rico, temente a Deus. Leandro estava falando que os caras beijam a moeda, né? Beijam a moeda, beijam o dinheiro. O carinho que eles têm, a devoção que eles têm pelo dinheiro. Irmãos, aqui em Serra Negra tem gente que não está muito longe disso, não. Não é verdade? Não é verdade? Para onde você está apontando o teu filho? Pessoal, aqui eu quero deixar uma palavra importante. Se teu filho entender que é para ser engenheiro, advogado, médico, gente, eu quero dizer o seguinte: ele é missionário do mesmo jeito, não é? Que ele seja um médico servo de Deus, que ele seja um servo de Deus que esteja médico. Se for para ser uma advogada, que seja uma serva de Deus que esteja advogada, mas sempre servo de Deus em primeiro lugar. Agora, se Deus direcionar algum dos nossos filhos, o que você vai fazer? Se algum do seu filho fala assim: pai, eu tenho sentido um incômodo no meu coração, eu tenho um desejo de ser pastor. O que você vai pensar? O que você vai dizer para o seu filho? E cuidado para você não falar da motivação errada. Eu lembro de um colega meu, o pai era todo envergonhado porque o filho estava no seminário.
Aí um dia o filho chegou lá, estava o pai dizendo para todo mundo que o filho dele ia ser pastor. Aí o filho virou para a mãe: mãe, o que houve que o papai escondia isso? Por que agora ele está contando para todo mundo que eu vou ser pastor? Ah, tu não sabe. Vem um amigo dele falando que o filho dele ia ser isso e aquilo, e perguntou: e teu filho, está estudando para quê? Aí ele todo tímido assim: ah, meu filho está estudando para ser pastor. Aí o amigo dele falou: nossa, teu filho que é esperto, vai ficar ricão, hein? Aí o pai: é mesmo, não tinha pensado nisso. Não é essa motivação, gente, que eu estou falando. Não é desse tipo de pastor que eu estou pensando. É pastor de almas, de ovelhas, para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus, não para o crescimento do reino próprio. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Para onde você tem apontado os seus filhos? Para onde você tem direcionado a vida deles? Você está apontando os seus filhos para os caminhos do Senhor? Lá na sua casa, quando ninguém está vendo, o pastor não está lá, tu está apontando o seu filho para onde? Gente, eu quero lembrar que você aponta os seus filhos não é sempre com palavras, não. Eles estão olhando para você e no que eles estão vendo da sua vida, eles já estão sendo apontados. E tenha certeza, um dia esse filho vai ser lançado. E aí? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche de filhos a sua aljava. Interessante isso, né? E realmente faz sentido. Se eu estou direcionando os meus filhos para coisas boas, quanto mais melhor. Faz sentido, né? Se eu quero que os meus filhos sejam homens de caráter, que as minhas filhas sejam mulheres honestas, trabalhadoras de caráter, vale a pena ter mais, não acha? Agora, muito da população, eu fico vendo a população brasileira, coitada das crianças que têm nascido aí, cujos pais são irresponsáveis, as mães são loucas. Gente, aí quero melhor, vamos diminuir aí, vamos se proteger um pouco mais. Pelo contrário, é quem mais tem tido filho. E a gente precisa resgatar essas flechas que estão sendo jogadas a esmo. A função da igreja é resgatar essas flechas também. E ele diz aqui que esses filhos que devem servir para serem lançados como flechas, diz que é importante o homem pensar que eles também vão ter um papel importante na sociedade. Quando ele diz aqui: não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. É interessante essa expressão. Por quê? Pleitear com os inimigos à porta. A porta da cidade, normalmente as cidades, você imagina isso, a cidade ela era fortificada, pelo menos a downtown era fortificada, o centro da cidade era fortificado, mesmo que houvesse propriedades para fora, propriedades externas, fazendas externas, mas o centro da cidade ele era protegido, porque se houvesse algum ataque, até o pessoal corria das fazendas, entrava no centro da cidade, essas portas eram fechadas e protegia ali o núcleo da cidade, das pessoas que viviam ali. Mas a porta da cidade também era o momento que começava a feira, era o momento que começava o cotidiano da cidade. Então, muitas vezes de noite, essa cidade, elas eram fechadas, as portas elas eram fechadas para evitar qualquer invasão, haviam sentinelas que ficavam tomando conta das portas e dos muros, e no dia seguinte, as portas elas eram reabertas. O comércio reabria quando as portas da cidade eram reabertas, os comerciantes entravam e saíam da cidade, mas também a porta ela era um local de pleito, era um local de negócio, era um local de julgamento, era feito ali na porta. Então, por exemplo, o cara invadiu lá a sua terra, você ia até a porta da cidade, aqui o pessoal, os anciãos ficam jogando dama na praça.
Lá, os anciãos, eles ficavam sentados à porta, porque eram os anciãos da cidade que iam julgar os tumultos que estavam acontecendo, pensando o quê? Que o cabelo branco é que traz experiência e sabedoria. Então, esses caras não ficavam perdendo tempo. Eles eram considerados juízes e julgadores ali das situações das pequenas cidades. E ele está dizendo que esse homem, por causa dos seus filhos, ele seria respeitado socialmente quando ele fosse até a porta conversar, resolver alguma situação com algum ancião ali na porta. Olha que interessante, os filhos como um valor importante para a sociedade. Os filhos como pessoas que vão ajudar o papai a manter a moral e a ética dentro do contexto social. Quantos dos pais aqui estão querendo, primeiro, ser pessoas realmente dignas na sociedade? E quantos pais aqui estão realmente empenhados em treinar os seus filhos para que eles sejam cidadãos respeitados na sociedade? Porque eu vejo muito pai muito mais interessado que o filho dele seja um palmeirense, seja um corintiano, e ele discipula o filho muito bem nisso, mas do filho ser um cidadão, uma pessoa importante para a sociedade, o cara não está nem aí. Ele diz aqui que esse filho, ele vai ter participação, esse homem vai ser respeitado também pelos filhos que ele tem. Ele não vai ser envergonhado. E pessoal, estava conversando com um legislador sobre aquela lei do pai, do cara que não paga a pensão. O pai é preso, né? Aqui no Brasil tem isso, já ouviram isso? Se o filho não paga a pensão, o pai dele é preso. É um absurdo, né? Mas eu estava conversando, o legislador, ele entende que se aquele filho ele não é responsável, ele não consegue ser um cidadão de bem, a ponto de dar alimento e comida para o seu próprio filho, a culpa é de quem o criou. Interessante a filosofia, a reflexão. Ele fala, se aquele cara ele não consegue dar de comer para o próprio filho dele, há um problema na criação, é responsável por isso quem criou aquele moleque que tem filho. Ou seja, aquele filho que não foi apontado de forma correta, que não foi direcionado de forma correta, está provocando vergonha para o seu pai nos litígios à porta, quando ele é colocado em tribunais. Agora, a coisa ela também se inverte quando esse pai é um homem correto, e quando esse homem é um homem correto, e quando os seus filhos são corretos, a moral que esse pai tem na cidade. É muito interessante. Quando eu já tive esse privilégio. Quando eu falava assim, não, eu sou o filho da Ângela, eu sou o filho do Hudson. O teu pai é o Hudson? Puxa, seu pai é um cara legal, a sua mãe é uma mulher muito séria, muito honesta. E é interessante quando o pai pode falar isso do filho. Não, o fulano é meu filho. Que legal, cara. Não só quando a reputação do pai ajuda o filho, mas quando a reputação do filho ajuda o pai. Esse é o desejo de Deus para os nossos filhos, pessoal. Que a gente aponte a vida deles com muito carinho, que a gente direcione a vida deles para as coisas boas que Deus aponta na sua palavra, para que os nossos filhos possam nos trazer honra. O livro de Provérbios ele vai falar muito sobre isso, que o filho obediente ele traz honra ao seu pai e o filho desobediência traz tristeza à sua mãe. Pessoal, vamos tomar cuidado como a gente tem vivido, porque o ensino que a gente dá para os nossos filhos não são os que nós falamos, mas são os que nós praticamos. Esse negócio, filho, faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço, isso não funciona. Os filhos, eles nos imitam, eles olham para nós, eles sabem do que nós acreditamos, eles sabem o nosso comportamento muito correto. Diz um sábio que aquilo que os pais fazem escondido, os filhos fazem às claras para todo mundo ver. O filho é descarado.
Então, se o pai pratica o que é honesto, pratica a bondade no escondido, o filho vai mostrar para todo mundo que esse pai é bondoso, que esse pai é honesto. Pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. Como você tem vivido o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo tem nos dado oportunidade. O Senhor Jesus Cristo tem nos dado muitas chances de crescimento. Que Deus possa estar nos lembrando disso, na hora que nós estivermos na nossa casa, quando nenhuma autoridade está nos vendo, os nossos filhos estão. Os nossos filhos estão vendo a gente. Muito cuidado. E eu quero dizer para você, se você, olhando para a sua vida, você tem notado, puxa, eu não tive um bom exemplo na minha casa. Puxa, eu não posso muito olhar para o meu pai, ele me apontou para direções tão ruins, se não fosse o Senhor para resgatar a minha vida, que era uma flecha perdida, se não fosse o Senhor para me traçar para o caminho certo, para me apontar de novo para o caminho certo, eu ia estar perdido aí pelo mundão. Se não fosse o Senhor me botar de volta no trilho dele, eu estava perdido. Qual deve ser a tua postura? Eu quero então fazer certo para a próxima geração. Se eu não tive isso, eu tenho um pai que nunca vai errar comigo. Eu tenho um pai que nunca vai faltar. É o meu Pai do céu. Que nunca vai se esquecer de mim e que nunca vai me apontar para o lugar errado. Então, com base no exemplo do meu Pai do céu, eu quero ser um bom pai. Eu digo para você que não tem filho ainda hoje, começa a praticar isso agora, começa a desejar isso, para quando você ter, se Deus quiser te dar filhos, que você possa apontar eles para o caminho certo. Mesmo que talvez você não tenha tido exemplo dentro da sua casa, mas você tem o exemplo do nosso Pai maior, tem o exemplo de Deus. E com base no exemplo de Deus, que você seja um bom exemplo para o teu filho, se Deus te conceder. E que a graça de Deus, sendo manifestada na sua vida, seja transmitida para a próxima geração. Meus irmãos, feliz é o homem que tem muitos filhos. Ele não será envergonhado como pleitear com seus inimigos à porta. Mas o que a gente tem que sempre lembrar eu preciso apontar esses filhos para as direções que glorifiquem a Deus. Não para ser rico, não simplesmente para ter status, não para ser aquele cara que todo mundo acha que é o bom, mas para aquilo que Deus acha importante. É para essa direção que eu tenho que apontar. Lembrando que os filhos são presente do Senhor para mim, para que eu possa administrar para a glória dele, que eu aponte para o lugar certo, para que na hora certa, esses filhos sejam importantes até do ponto de vista social. Meus irmãos, vamos colocar isso no nosso coração, esse desejo. Eu quero ser um bom exemplo. E eu tenho sentido um outro desejo, tenho falado isso com alguns irmãos, tenho conversado isso com a Cris também. Eu não tenho o desejo de ser apenas um modelo para Susan e para Kelly, são as nossas filhas. Mas eu tenho observado jovens, adolescentes, e tem surgido no meu coração um desejo muito grande de ser pai deles. Não sei se os irmãos conseguem entender isso que eu estou falando. Alguns jovens eu tenho orado e Deus tem gerado um amor no meu coração. E eu tenho o desejo, Senhor, me dá uma chance de ser pai deles também. Eu quero ser pai de talvez algum jovem que é órfão de um pai vivo. Eu quero ser pai dele também. Eu quero ser alguém que vai ser um ouvido, que vai ser um ombro. Eu não sei se eles vão me aceitar como pai. Até ter pai pastor é difícil. Mas Deus tem gerado um amor no meu coração por alguns que excede aquele amor do pastor que eu tenho por todos. Eu tenho olhado para alguns que são carentes de pai. Eu tenho sentido um amor por eles. Eu não sei o que vai dar isso. Eu sei que vai ser coisa boa. Mas eu queria compartilhar que outros homens desenvolvessem isso também. Porque tem muito jovem precisando, muitas meninas precisando de pais e de mães. Há tantos abusos,
tantas ausências, tantas coisas erradas. E eu sei que os membros fiéis dessa igreja podem ser pais para esses jovens, para esses adolescentes, para essas jovens, para essas adolescentes. E Deus tem gerado isso no meu coração. Eu quero ser pai de mais gente, mesmo que não seja da barriga, mas que seja do coração. E que Deus possa estar gerando isso no seu coração também. Que você possa querer ser pai de mais gente, além do que dos seus filhos. Até mesmo porque tem espaço no coração para mais gente. E há necessidade, há mais necessidade de pais que amem seus filhos do jeito certo, mesmo que não sejam filhos biológicos. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Essa questão é uma questão que, como é importante, às vezes, eu vejo alguns irmãos adotando, sabe? Um jovem adotando. Gente, essa não é função só dos pastores. Essa é a função dos homens e das mulheres dessa igreja. Eu louvo a Deus por mulheres que na minha vida foram importantes, além dos meus pais, mas foram pessoas que em determinado momento me acolheram, me encorajaram, me exortaram, me aconselharam e, acima de tudo, me amaram. Eu sei que o homem que eu sou hoje sou fruto do amor dessas pessoas também, que extravasaram o seu ritmo familiar e me adotaram de alguma forma. Nós podemos fazer isso também entre nós. Os irmãos entenderam isso? E se alguém quiser te adotar um dia, aceita com carinho a adoção. Porque de alguma forma é Deus que está movendo o coração dessa pessoa em sua direção, em seu favor. Né? E eu quero falar para os adultos, olha, deixa Deus gerar esse amor em direção a alguém, em direção a algum jovem, algum adolescente, que precisa de um pai, de uma mãe, do Senhor. Lá no Rio a gente tinha as mães na fé, né? Que foram muito importantes, os pais na fé, né? E esse modelo é um modelo legal, como a gente precisa disso. Tá bom, pessoal, vamos deixar que o amor de Deus nos direcione, nos aumente, nos impulsione, para que a gente possa gerar mais filhos, além dos biológicos que nós temos. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça nesse momento. Coloque diante do Senhor o desejo real. Senhor, eu quero ser um exemplo para essa geração que vem. Coloca no meu coração o amor que vem do Senhor. Me ajuda a lembrar disso enquanto eu vivo, para que aquela geração que vem depois de mim possa ser uma geração que traga alegria, que seja importante, que não traga vergonha, mas que traga honra. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo. Ajuda teu povo, gera esse amor no coração do teu povo, que todos nós possamos ser aqui verdadeiros exemplos para as nossas famílias. Exemplo, Senhor, para os nossos filhos, mesmo até que nós não tenhamos filhos biológicos, que nós possamos adotar, Senhor, aqueles que o Senhor colocar no nosso coração, que eles possam realmente ser amados pelo Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos ensinado que podemos amar mais, que podemos ser mais exemplo. Ajuda-nos a executarmos isso. Queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de termos filhos. Ajuda-nos, abençoa-nos, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar o culto, eu vou fazer uma oração, enquanto isso a criançada está chegando, e depois desse tempo de culto nós temos algumas homenagens aí, né? Tem vídeo também, Rod? Tem vídeo aí do pessoal dos adolescentes, tem vídeo, e depois nós temos uma lembrancinha também para os papais. Nós queremos orar pelos papais, tá bom? Vamos orar então depois da oração não se levante, porque a gente ainda tem uma partezinha que a gente quer fazer com os papais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dá uma semana de vitória, Senhor, a teu povo.
Abençoe aqueles irmãos, aqueles queridos que estão nas suas casas nos assistindo. Abençoa, Senhor, profundamente cada um deles. Abençoa-nos, ó Deus, nós que estamos aqui. E, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi para a criança, já foram chamar lá o povo lá, criançada? Beleza, está chegando aí. E aí nós temos aí algumas homenagens. Então, eu ia pedir para os pais virem aqui, mas eu vou pedir para vocês ficarem sentados ainda, porque senão vocês não veem o vídeo, tá bom? Primeira homenagem, quem que é? Alguém me ajuda aí, produção. Esse videozinho de quem que é? Adolescentes. Vai ter solo também? Primeiro é o solo? É tudo junto? Então vamos lá, vem Laura. Olha que beleza. Próxima vez o pessoal tem que me dar aqui, senão a gente passa batido aí. Tu vai cantar? Então tá bom. Eu acho que sim. Show. Essa é uma homenagem dos adolescentes. Meu Deus. Essa é uma homenagem dos adolescentes para todos os pais. E eu não estou nervosa, tá, gente? Quase nada. Mas vamos lá, né? Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo fiel, companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua
quem eu amarei até o fim, a quem eu amarei até o fim, quem eu amarei até o fim. O Luiz Felipe vai orar pelos pais agora, por favor. Oremos, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, um dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse domingo, Senhor. Senhor, queria agradecer muito, Senhor, pela vida dos pais, Senhor. Sabemos que o Senhor colocou eles nas nossas vidas, Senhor, para estar nos guiando, Senhor, para nos colocar na direção certa, Senhor. Sabemos o quanto Ele nos ama, Senhor, e que precisamos muito dele, Senhor. O Senhor usa a vida deles para estar nos guiando e preparando nossos caminhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Temos que demonstrar esse amor a nossos pais, obedecendo, o amando e seguindo os seus conselhos, porque cada palavra que nossos pais disserem, sabemos que é para o nosso bem, Senhor. Muito obrigado por tudo. Esteja abençoando o resto da noite. Em nome de Jesus, amém. Legal, Laura. Luiz Felipe. Mais algum? Deu lembrancinha já? Então, pessoal, vou pedir para todos os papais ficarem aqui desse lado. Eu senti falta do grupo Voices. Vai ficar... Não, vai ter que apresentar, gente. Mesmo que seja no outro domingo aí, agora. Te vira aí, meu grupo. Todos os papais aqui, venham aqui na frente. Vem também... Isso. Vem, Rogério. Papai também. Muito bom. Aí. Joia. Que bom. Pessoal, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos nossos papais. E depois o Yuri vai, junto com quem? A Natália vai ajudar? Joia. Vai ajudar aqui distribuindo e depois os filhos vêm dar um abraço nos papais. Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Eu vou pedir para uma mamãe vir aqui orar. Irmã Deise Marisa, a irmã poderia orar aqui, irmã Deise Marisa, pelos papais? Fica de pé, irmãos. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de misericórdia, Pai de bondade, nós queremos apresentar nessa noite o nosso amor a Ti, Senhor. A nossa gratidão por seres o nosso Pai, o Pai em excelência. E queremos também, Senhor, Te agradecer pelos pais que aqui estão, que eles sejam sábios, Senhor, indicando o Teu caminho para cada um dos Seus filhos, Senhor. Que eles sejam gratos também aos pais que tiveram, Senhor. E que procurem cada dia de suas vidas serem melhores para os seus filhos, mais amorosos, mais presentes nas suas vidas, porque o filho precisa do amor e da direção do pai. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui homenageando esses pais que têm feito muitas vezes sacrifícios para criarem os seus filhos. Uns criaram nos teus caminhos, outros ainda estão aprendendo a criá-los, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um deles a serem melhores no dia de amanhã do que foram hoje, Senhor.
e que eles possam compreender a grande responsabilidade que tem diante de Ti, diante da família e diante dos seus filhos. Senhor, ouve a nossa oração, porque nós a fazemos do fundo do nosso coração e com todo o nosso amor e gratidão a Ti por tudo que tens dado e pelos pais dessa igreja, que eles sejam exemplo nessa cidade, no mundo, do Teu amor, da Tua misericórdia para com eles. Em nome de Jesus que nós faremos e oramos. Amém. 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 Obrigado. Irmãos, podem sentar. Os papais fiquem aqui, por favor. Isso. É uma lembrancinha, tá? Caiu. Isso. Papai que recebeu pode sentar-se. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Aí. Deus abençoe. Parabéns, viu, gente? Aí. Parabéns. E aí você recebe o seu papai aí, dá um abraço nele. Nós vamos encerrar o culto com essa confraternização. Não vai embora, tem aí um tempo aí. Quero mandar um abraço pro meu papai, seu Hudson, está lá nos assistindo em casa. Isso, recebe seu papai aí, dá um abraço nele. E assim, nós encerramos o nosso culto essa noite. Irmãos, que Deus abençoe. Que tenhamos uma semana de vitória nas mãos do Senhor. Opa, faltou eu. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados. Opa. Levar para o meu pai. Gente, se o seu pai não está aqui, você pode levar a lembrancinha dele. É só pegar aqui com o Yuri. Mas aí é um por família, tá, pessoal? Ô, meu brother. Paizão, te amo, viu, cara? Deus abençoe. Jóia. Pede pra mamãe guardar, esse é do vovô Hudson. Suzy, não. Dá pra Kelly, eu pedi pra Kelly.